Alô, galera, tá começando mais um Edificados Podcast. Tá quase completando ano que vem um ano, aí a gente vai fazer um programa especial, mas o Edificados hoje tá muito especial, cara. Muito especial mesmo. Esse convidado que tá aqui hoje, a gente já queria trazer ele desde lá do comecinho. Foi difícil conseguir uma agenda aí, cara. Agenda muito Ocupado demais. ocupado demais, né? Mas estamos tendo o privilégio de receber ele aqui. Eu sou o Douglas Suzano. Sou Lucas Barbosa. E vamos começar aí, nosso convidado de hoje, Jael Fraser. Valeu, meu amigo. Que é isso? Que honra inenarrável estar aqui com vocês. Aqui, galera de casa também. Deus abençoe vocês. É uma honra incomensurável estar aqui nesse dia aqui, falando um pouquinho da minha vida, da minha carreira, com vocês aqui. E hoje, o dia chegou, né? Chegou. Uma grande honra estar aqui com vocês, viu? É isso, meu amigo. Obrigado. Vamos lá, Jael. Assim a gente vai falar um pouquinho mais sobre música, que musicalidade, que você é o cara da música. Eu não entendo nada de música, né? Eu acho mais legal, bonito quando a pessoa chega assim, não dói. A pessoa manda, só que eu não entendo nada disso. O que mandar lá é dó. Vamos lá, Jael. Quando começou realmente assim, essa vontade de cantar, né? De cantar? Quando começou assim esse ministério? Então, a música, eu vou começar lá atrás, Isso né? aí, Porque a pode música começar. na minha vida é desde quando eu era criança. Né? Eu comecei desde criancinha mesmo, eu tinha uns 3, 4 aninhos de idade, e eu já dividia vozes com meus pais, já cantava com os meus pais, na igreja. Na época eu era da igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Bangu, Ai. na Praça de Guilherme da Silveira. E lá eu tenho muitas boas lembranças, sabe? O pastor Joel, na época, que era o pastor de lá, o pastor Joel Suete, me dava oportunidade para cantar, e eu sempre subia o pequenininho, com o macacãozinho, correndo para lá e para cá. E cantava, já dividia vozes já. E aí um pouquinho depois eu já comecei com os instrumentos, né? Instrumentos. Comecei um pouquinho depois com o teclado, que foi meu primeiro instrumento, junto com a flauta doce. E aí um pouquinho depois eu já fui para os instrumentos de sopro, que foi quando eu fui para o Barra Amazonas, né? Barra Amazonas foi onde eu comecei a tocar instrumentos de sopro, quando eu comecei a tocar trompa. Toquei trompete, bombardino, tuba, esses instrumentos aí doidos aí de sopro. Eu gosto pra caramba. Ainda tem trompete, ainda tenho trompa em casa também, de vez em quando eu toco também, porque não pode, né? Não pode parar de tocar, senão, né? Já era. Mas aí a música começou desde os 4 anos de idade. E aí aconteceu uma coisa muito assim, muito peculiar comigo. Por quê? Meus pais pregam, né? Pregam até hoje. Meus pais são pastores, até um abraço para eles. Pastor Cláudio Martins, pastora Marlene Martins, que são pastores auxiliares ali na Beriana de Campo Grande. Um abraço para vocês, amo vocês, coraçãozinho para vocês. E o que acontece? Foi em 2012, 2011. Eles foram pregar numa igreja lá em Bacaxá, Saquarema. E aí, na época, eu só queria saber de tocar instrumento e tal. Eu já cantava. Só que não era, assim, com essa desenvoltura de hoje, Sim. né? Eu não tinha essa desenvoltura toda. E aí, do nada, Deus usou meu pai nessa pregação e falou assim, Deus vai te dar um dom novo. Desce sobre você um dom novo. Dias depois, eu comecei a cantar de uma forma diferente que eu não cantava antes. E do nada, eu comecei a compor. Então, a partir de 2000, acho que foi 2012, 2013. 2012, mais precisamente. Eu comecei a cantar e comecei a escrever. Foi algo que nunca tinha acontecido antes. Então, o cantar mesmo, assim, digamos, entre aspas, profissionalmente, começou em 2012. Mas eu já cantava, desde sempre, eu já sempre Sim. cantava. Mas aí então, família, os pais pregadores, né? Isso. Aí você foi para a área da música, junto com o irmão também, né? O irmão Meu também é irmão músico. também, meu irmão Matheus Martins, ele toca lá na Tenda do Leão, né, tecladista. Pastor Benção, Marcos benção, Salles Deus. também, de vez em quando ele toca com ele também. Só que meus pais também cantam. São compositores também. Então eu vim nesse berço, né, essa influência, né? Muito legal, assim, lembrando, né, quando eu tinha meus 4 anos de idade, meus pais sempre fazendo vocal, gravando e tal, eles sempre me levavam para o estúdio e sempre me proporcionavam esse ambiente, né? Esse ambiente de estúdio mesmo, musical. Então eu fui me desenvolvendo, né, com mais facilidade, né? Então isso foi muito bom para mim. Sim. Todo mundo tem assim, aquelas pessoas que gostam de ouvir. Igual a gente que é mais da pregação, porque eu não sou da canção. A gente é mais da pregação, a gente gosta muito de Eliseu Rodrigues,
né? Gilmar Fiuza, pros mais pentecostais aí, né? Que isso. É, Tops. tops, né? Os nossos pastores presidentes também, que pregam demais, né? Meu pastor, o pastor Eliasar de Cosmos também, Sim. é bênção de Deus. E da música, assim, quem foi suas inspirações, assim, pra música? Bem, muitas inspirações, muitas. Quando era criança, eu ouvia muito Marquinhos Gomes. Muito Marquinhos Gomes, era meu cantor preferido na infância. Marquinhos Gomes, a própria Josiane, quando eu era criança, primeiro CD dela, eu me apaixonei e comecei a ouvir, eu comecei já a pegar referências e tal. Robinson Monteiro também. Robson Monteiro canta demais. Robson Monteiro, demais, pô. Demais. Sem, Robson o cara. Então, um abraço pro Robson. Tem uns cantores também americanos também, James Fortune, o próprio Kirk Franklin, no âmbito de coral também, né? Leonardo Gonçalves também, entre muitos outros. Eu estou tentando lembrar aqui, mas não está vindo na minha cabeça. Mas, assim, esses cantores, né, que alcançam mais os agudos, né? Sempre foram, assim, a minha referência, né? E uma coisinha, assim, que eu queria acrescentar nesse testemunho, né, de início, sim. eu era um cantor que eu não conseguia alcançar agudos. Não conseguia alcançar agudos. Quando meu pai orou e meu pai profetizou, eu comecei a alcançar agudos de uma hora para outra. Caraca. Foi uma coisa muito assim, Milagre, específica. Milagre. Milagre. Foi milagre. Então, assim, minha mãe sempre costuma dizer, né, que milagre não se explica, se vive. Isso aí. Quando Deus ele tem algo específico para alguém, ele prepara. Né? Ele prepara, ele vai, né, moldando principalmente o caráter da pessoa. Né? E costumo dizer que eu estou eu sempre falo para as pessoas, desculpem o transtorno, estou em obras. Se eu pudesse pendurar uma plaquinha em mim, desculpem o transtorno, estou em obras, porque eu estou dia a dia sendo moldado pelo Espírito Santo em todas as áreas, assim como todos nós. Né? Sim. Uau. Assim, como é que foi sua transição para Advec? Você saiu ali do Barbazano e foi direto para Advec ou teve outra igreja assim? Não, então, em 2013, exatamente, tem uma igreja pertinho da minha casa, muito pertinho, que eu posso ir andando para minha casa, da minha casa para lá, que é a ADCG, Assembleia de Deus de Campo Grande. Bem. Em 2013, eu comecei a frequentar uma igreja que é pertinho da minha casa, que é a Assembleia de Deus de Campo Grande, filial Estrada da Posse. Eu queria mandar um abraço para todo o campo da DCG que mora no meu coração. Pastor Alessandro Malafaia, pastor Aline Malafaia, meu amigo pastor Samuel Malafaia também, da DCG Ágape também. Gente da mais pura qualidade, sabe? Gente firmado com Deus, gente que são exemplo. E eu comecei a ir para lá. Comecei a reger os jovens de primeira. Né? Acho que um ano depois, comecei a reger os jovens através do Rogério e da Jéssica, na época do pastor Ariosto. Um abraço, pastor Ariosto, Jéssica, Tati, todo mundo aí. Eu comecei a reger, comecei a me desenvolver, né, musicalmente, com criações, com arranjos, essas coisas assim. E de lá, em 2018, né, 2018, eu saí de lá porque eu criei que era um tempo de Deus novo para minha vida, sabe? Era um tempo de Deus novo. Às vezes, quando Deus ele direciona a gente para um novo tempo, a gente sente no nosso coração. É um novo tempo. Não adianta a gente sair antes, não adianta a gente sair depois. Tem que ser no tempo certo. No tempo certo, Entendeu? Por exemplo, eu vou usar um exemplo muito doido aqui. É como um furúnculo. O furúnculo está na pessoa. Vamos supor que você tem um furúnculo no braço. Você não pode tirar ele antes do tempo. Você também não pode tirar ele depois. Ele vai saindo na hora certa para que não infeccione o seu corpo. Então, tudo na tua vida, cara, é na hora certa. Então, eu saí na paz, na graça, graças a Deus, na bênção. E aí eu fui para a DVEC de Campo Grande em 2018. E aí eu comecei a me desenvolver mais ainda também. Comecei a ter um amadurecimento também que eu já estava tendo na ADCG. E aí, estamos até hoje, já são 6 anos na DVEC. São 6 anos. Fez 6 anos agora. 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso aí, 6 anos. Agora, no mês de junho, fizemos 6 anos na DVEC. O convite para liderar a equipe de louvor lá foi uma surpresa para todos? Surpresa então, eu sempre tive essa coisa, digamos assim, esse chamado para liderança e tal. Só que eu só comecei a liderar louvor mesmo, ministério de louvor, ano passado. Ah, sim. Na época da DCG, não. É verdade. Da ADVEC de Campo Grande, eu era liderado.
Liderei o louvor também dos jovens, né? Na época do pastor Anderson Cocão. Um abraço para você, pastor Anderson Cocão. Então, eu só comecei a liderar o louvor mesmo da igreja ano passado, quando eu fui para Cosmos. Foi um tempo onde eu estava sendo preparado mesmo, sabe? Eu não estava sendo preparado, moldado, lapidado, para que, né, eu tivesse uma plena, posso dizer, uma plena destreza, né? Porque o que acontece? Louvor, música na igreja, a gente preza pela excelência Com também. certeza. Né? Então, eu não me sentia preparado. Eu não estava pronto ainda, sabe? Tanto na parte vocal, na parte espiritual principalmente, sabe? Porque quando a gente lidera algo, um louvor, quando a gente lidera um departamento, nós somos exemplos. Nós somos atacados de todos os lados, todos os lados. Vem tristezas, vem solidões, que acontece com qualquer ser humano. Mas a gente, cara, a gente é de carne e osso, a gente é de carne e osso. Então acontecem essas coisas, né? E, assim, esse tempo que a gente tem liderado o louvor, a gente, lá na Devec de Cosmos, a gente lidera 60 levitas, que Deus tem nos presenteado, né, para esse tempo. Tem sido muito bom, tem sido um tempo de aprendizado. Quando a gente ensina, acho que a ciência, né, a psicologia Sim. diz que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Quando a gente está ensinando, quando a gente está palestrando, quando a gente está dando aula, alguma coisa assim. Então eu aprendo muito com cada um com sua personalidade. A gente também aprende um pouco de psicologia nisso, né? Sim. A gente vai lidando, né, com cada característica. Tem uns que são tem um pouco mais de raiva, um pouco mais retraídos, exatamente. Tem uns que são um pouco mais nervosos, tem uns que são um pouco mais de iniciativa. Então a gente vai utilizando as características de cada um, né, para ir utilizando em certos pontos onde elas vão se desenvolver melhor. E a gente vai identificando isso, é muito bom. Sim. O primeiro back vocal para um cantor assim, que eu digo profissional, podendo se dizer assim, né? Com CD gravado assim. Foi de quem? Foi com quem? Primeiro backing vocal um cantor profissional foi em 2017. 2017 com a Gisele Nascimento. Um abraço para você, Gisele. Deus abençoe você. Gisele Nascimento, que foi a pessoa, né, que abriu portas, né? Abriu portas, foi a primeira pessoa que abriu a porteira para eu começar a fazer backing vocal, né, para outros cantores, né? Sim. Como hoje a gente já fez backing para o próprio Robson Monteiro, Cristina Mel, Shirley Carvalhais, Rose Nascimento, Josiane, Nani Azevedo, entre outros cantores assim que a gente é muito muito feliz, sabe, em aprender, estar aprendendo com eles. A gente vê assim como Deus nos surpreende, né? Vê assim, onde a gente está, pô, agora eu tô aqui fazendo back vocal pra Josiane, né? Como Deus surpreende a gente pro Nani, né? Pessoas às vezes que a gente imaginava assim, não vou ter nunca acesso ali, mas Deus é quem faz, né? Exatamente. Deus é quem faz, Deus é quem coloca. Exatamente isso, exatamente. Fala aí, Lucas, tem uma pergunta aí pro nosso amigo aí? Tem, sim. Pode fazer. Com o tempo, né, que você iniciou, né, a sua carreira também e tudo mais, todo o tempo na música, cantando como líder e tudo mais, qual foi, tipo, o momento que foi mais complicado, com mais dificuldade, que tu falou, poxa, vou querer desistir, vou querer largar, ou se você já chegou a pensar nisso? Sim. Bem, o momento em que eu mais pensei em desistir foi quando eu tive 3 síndromes do pânico. Na verdade, foram 3 crises de pânico em pouco tempo. E para quem sabe, os sintomas da crise de pânico são coisas assim horríveis, são sintomas muito ruins, são sintomas horríveis. Então eu realmente pensei em desistir mesmo, largar tudo e falar assim, ó, eu só vou ser uma pessoa da igreja mesmo, só vou ser uma pessoa que eu vou trabalhar para Deus nos bastidores. Mas quando Deus, né, é aquilo que eu vou até repetir, é o moldar de Deus na nossa vida. Sim. Existem situações que Deus permite na nossa vida para que a gente, me perdoe a expressão, mas pare de ser moleque e seja homem, sabe? Em muitas situações da minha vida, eu estou abrindo o jogo aqui com vocês aqui, estamos entre amigos aqui. Em muitas situações da minha vida eu fui moleque, muito moleque, muito moleque. E aí Deus precisou abrir meus olhos. Deus precisou abrir meus olhos para muitas realidades espirituais que eu deixava passar batido, sabe?
Então, eu acho que existem coisas ruins na nossa vida que o próprio Deus não proporciona, mas permite, para que a gente possa amadurecer. Então, hoje, eu me vejo uma pessoa muito mais amadurecida, sabe? E é aquilo que eu falei antes. Deus, ele tem um propósito, ele prepara. Ninguém é preparado na facilidade. Nenhum guerreiro é preparado tomando Nescau o tempo inteiro, não. Tem uma dieta. Tem uma dieta. Então eu tenho aprendido que Deus, ele sempre, né, hoje em dia, né, eu tenho lido demais a Bíblia, graças a Deus. Era uma pessoa que eu não tinha preocupação com isso, sabe? Não, é porque assim, eu pensava assim, eu era um escolhido de Deus, sou um escolhido de Deus. Então Deus vai fazer as coisas na minha vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu pensava assim. Só que quando nós, né, nós todos os que estamos aqui, somos escolhidos de Deus, nós precisamos ter uma postura de escolhido, sabe? Viver uma postura de salvos também. Então eu tenho aprendido que a gente tem que apresentar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis para o grande dia. Tanto que a gente tem que fazer dieta, tanto que a gente tem que fazer coisas lícitas, obviamente, né, que a Bíblia ensina para alimentar a nossa alma, estar entre amigos, estar entre família e alimentar o nosso espírito também, que é ler a palavra de Deus, ler livros também que vão agregar ao nosso conhecimento, né? Então a gente tem gente que, assim, falando assim, bem aberto, bem rasgado, tem gente que espiritualiza tudo. Tudo é espiritual. A pessoa já acorda, já vê erro em tudo, já vê erro em todos e não ama, né? Não ama o seu irmão. Às vezes o irmão, ele está necessitando de uma palavra sua, uma palavra minha, tipo assim, ó, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. Você precisa guiar, às vezes, o seu irmão, às vezes não ficar apontando, sabe? Sim. Não ser super, hiper, mega espiritual, porque nós somos seres que somos corpo, alma e espírito. A psicologia trata isso muito bem, né? O corpo, a alma e o espírito eles estarem trabalhando os três juntos em harmonia. Então não adianta você ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, mas como também não adianta você ficar comendo igual um condenado, também não adianta você ficar com a sua família o dia inteiro, não. Tudo é um equilíbrio. Os três têm que andar em harmonia. Corpo, alma e espírito, sabe? Então, assim, ainda continuando respondendo aquilo que você me perguntou, já pensei em desistir inúmeras vezes, mas hoje eu tenho procurado colocar meu corpo e minha alma e o meu espírito em harmonia. Eu até queria indicar um livro para vocês, estão em casa, para nós também que estamos aqui, O Cuidado do Corpo. É um livro do pastor Luciano Subirá. Já ganhou, o Celso Miranda já ganhou. Não, assim, é um livro sensacional, onde ele aborda o corpo, a alma e o espírito, como nós podemos, como posso te dizer, retardar, né, o nosso envelhecimento através da nossa alimentação, do nosso sono, de tudo que a gente faz durante o dia. Então, assim, é um livro que eu indico pra caramba, O Cuidado do Corpo, pastor Luciano Subirá. Sim. Israel, você participou, né, em 2018 do Som Gospel, não foi? Da Rádio 93, 2018, e foi campeão em 2022. Exatamente. Quantas pessoas tinham lá concorrendo? Assim, era o Brasil todo, era o Rio? Quantas pessoas estavam? Então, o Som Gospel é um concurso de âmbito mais do Rio, né? Sim. Porque a MK ela fica no Rio, né? A Sim. MK ela fica em São Cristóvão, né? A 93, no caso, que o Som Gospel é mais precisamente da 93 FM. Sim. O concurso em si são milhares de pessoas que se inscrevem. Milhares de pessoas que se inscrevem. Então eles escolhem. Sim. E aí nas audições são centenas de pessoas. Aí é por vídeo, né? Manda o vídeo pra lá, eles escolhem por vídeo e depois vai pra lá pro concurso. Exatamente. E em 2018 tiveram as audições e eu não passei da audição. Não passei. Fiquei triste demais, cara. Eu vou contar como foi a história desse dia. Conta aí. Nesse dia eu tava bem assim, bem resfriado pra caramba. E aí nesse dia eu só tinha o dinheiro para ir, eu não tinha o dinheiro para voltar. Eu pedi o dinheiro emprestado para uma candidata, amiga minha também. E aí ela me deu o dinheiro do ônibus da volta e eu falei, caraca. Eu pensando assim, caraca, eu vou sair daqui humilhado, cara. Humilhado. Pois disseram que, não deu certo, não foi dessa vez e tal. Me trataram muito bem, me trataram com muita gentileza. Mas a gente, quando recebe um não,
a gente fica triste, cara. A gente fica chateado, sabe? A gente, caraca, meu Deus, aquela pessoa me disse um não, a pessoa tem algo contra mim, não sei o que, aquela coisa, sabe, cara? A gente fica assim, a gente tem esses achismos, né, dentro de nós, né? E aí eu fui de ônibus e tal, eu cheguei em casa, eu falei, pô, não passei e tal. E aí, beleza. E aí, no mesmo ano, eu venci um concurso chamado W Music, né? Eu vi lá, né? W Music, que é um concurso muito legal, Maestro Wellington, um abraço para você. Um concurso bem honesto, bem legal, que tem no Rio de Janeiro todo, no Brasil todo, um concurso bem legal. 2022, eu entrei de novo. Eu nem queria, cara. Vou te falar que eu não queria participar de concurso nenhum. Não queria, não estava afim. E aí eu falei, meus pais, na verdade, eles me aconselharam, eles falavam assim, caramba, Israel, você participa, cara. Participa do concurso, não custa nada. Vai lá, tenta de novo, tenta mais uma vez. Tentei, passei da audição. E aí, fui passando das fases, moral da história. Deus proporcionou que a gente fosse campeão do som gospel. É mesmo. Né? A galera da 93, da MK, é muito gentil, sabe? Sim, Eles sim. são muito compreensivos, sabe? A Andréa Maier também, que é a diretora da 93, a Marina. Lembra de quem foi jurado no último dia lá? No último dia foi o Franklin Paz, foi o Fael Magalhães, que é um cara que eu admiro pra caramba. Fael Magalhães é um cara que tem um ouvido absoluto, cara sensacional. E o João Marcos. João Marcos foi o cara que foi o primeiro contratado da MK na história. Foi depois da Marina de Oliveira, o João Marcos foi o primeiro cara que foi contratado pela MK, acho que foi em 90, sei lá, 89, 90, alguma coisa assim. Então eles foram 3 jurados assim que viram, né, me julgaram lá e tal, na parte técnica. E aí eu tive 2 votos, né, dos 3. Então, graças a Deus, a gente Sim. foi campeão, ganhamos um carro na época, ganhamos a gravação do single pela MK Music. Sim. O single, qual é o nome do single mesmo? Tua mão. Tua mão, tua mão. Dá pra mandar um pedacinho, né? Então, tem capelinha, que botar um capelinha, pedacinho. capelinha, pode. Pode. Cara. E todos verão qual Deus que falou, se foi um Deus morto, grande eu sou. As bênçãos de Deus me seguirão, e por onde eu for, verei tua mão. Verei tua mão. Ai, caraca, quem canta é outra coisa, é outro nível, né, cara? Não acredito em som. Não, que passa o som, não. Eu não tenho. Eu não passa, não, porque isso aí não tem. Não tem. Receba. Cantar vai ser tudo correto. Vai, receba. Nossa, muito É, bom. mas muito bom. Né? E música boa, música boa. Sabe de quem é a letra? A música dos meus pais. Que isso, Pastor rapaz? Cláudio Martins, pastora Marlene Martins. A música é deles. Que benção. E eu vou até contar como foi esse processo, Sim, né? pode contar. de composição. Em 2013, na verdade, meu pai tinha sonhado, 2013, 2014, alguma coisa assim, meu pai tinha sonhado que eu cantava essa música deles, né? Eu cantava na 93 FM essa música. E o tempo foi passando, né? Aconteceu e tal. E aí, quando a gente ganha o concurso, a Andréa Maier, né, que é a diretora da 93, ela pede as músicas, né? As músicas eu mandei, acho que umas 20 músicas, mais ou menos. Em torno de 20, meus pais também mandaram outras também. Então, nesse bolo, foi umas 20 e poucas músicas por aí. E aí, entre essas músicas, foi escolhida justamente a música que meu pai tinha sonhado em É coisa de Deus, né? 2003, 2014. E aí foi assim. Inclusive no clipe, no final do clipe, tem uma surpresa para vocês. Tem Só que se ir lá vocês ver. assistirem. Só se assistir, tem que ir lá ver. Só se vocês Só se assistirem. tem que ir lá. Não posso dar spoiler aqui, não. Tem que ir lá ver, tem que ir lá ver. E Jael, os planos assim pro futuro? Tem outras músicas vindo aí, gravação. Nós estamos em um período onde a gente está reescrevendo, né? Escrevendo canções, e Deus tem falado comigo muito através da palavra também, Sim. sabe? Através da palavra. É um tempo onde eu dei uma paradinha, Sim. dei uma recuada, né? Para depois tomar impulso. Isso, entendi, sabe? entendi.
eu acho que é um tempo onde realmente Deus... Esse é o tempo onde Deus está me preparando mais, sabe? Sim. Me preparando mais. Tá moldando melhor pro que vai vir aí na frente. Que vai vir. Exatamente, exatamente. Temos planos, temos projetos, mas como o Provérbios diz, nós temos planos e projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. Hoje, eu não imaginava estar cantando há um tempo atrás, não imaginava estar cantando. Eu não sei o que eu posso fazer amanhã, mas a gente imagina que seja com certeza voltado para o altar. Eu sou do altar, cara. Sim. Eu sou do altar. Então, quem nasce no altar, quem é gerado do altar, fica no altar até que Jesus volte. Sim, sim. A Samara pediu para fazer uma pergunta, que ela falou, faz pergunta lá de preparação vocal lá. Qual é o que você usa assim para preparar a voz, para cuidar da voz? Um abraço para Samara. Samara Nascimento, Samara, olha aí só. Vamos lá. Um abraço para você e para toda a tua família também. Então, a preparação é muito individual com cada um, mas existem preparações que são assim para todos. São aquecimentos. Você aquece, né, antes, né? Porque é como se fosse a laringe, né, às vezes as tuas cordas vocais são músculos, né? São músculos que têm que ser preparados. Assim como se fosse um aquecimento para você malhar, você pode malhar a tua voz também. Você pode preparar muito bem a tua voz. Então, por exemplo, você prepara a tua voz com sons fricativos, que às vezes é um zzz, às vezes é um ss, às vezes é um sh, às vezes é um trrr, às vezes é um brrr, que vai aquecendo a tua voz e vai preparando a tua voz para que você não canse tão rápido. A gente fala que é o aquecimento tira e queda, né? Que é rápido, né? Que é uma parada que é rápida. Você também fazer nebulização para você, né, você lubrificar, né, a sua laringe. Às vezes com soro também é uma coisa muito boa, muito interessante, porque o sódio ele vai lubrificar as tuas cordas vocais. Beber bastante água. Comer maçã também, que tem uns adstringentes na casca também, que vão maçã limpar a tua voz. É uma coisa muito boa. Entre outros cuidados também, por exemplo, você não deve tomar chocolate, né? Chocolate, leite, alimentos derivados de leite antes de cantar, né? Café também é uma coisa também que vai prejudicar a tua voz. E uma pergunta polêmica aqui que eu já vou jogar no ar aqui. É isso aí. Água gelada faz mal. Ei! Água gelada faz mal mesmo? Eu sabia. Muito bom. Bota Bota aí no corte. Bota também aí. Água gelada faz mal ou não faz mal? Depende. Eu bebo água gelada todo dia e nunca me fez mal. Mas existem pessoas que têm essa predisposição genética a voz dela acabar com água gelada. Agora, uma coisa que acaba com a minha voz, o ar-condicionado direto no rosto. Direto. É uma coisa que acaba com a minha voz. Sereno também é uma coisa que acaba com a minha voz. Então, assim, você buscar um profissional do canto e você buscar um profissional, sei lá, uma pessoa que seja... Qual é a palavra? Preparador vocal, não. Corta aí. Um fono. Um fono. Então, você buscar uma preparação com uma pessoa que seja profissional da voz ou um fono, né? Um fono, ele vai examinar você e vai dizer, ó, você tem uma limitação nisso, você pode isso, você não pode aquilo. Isso é muito importante para que você cante de forma mais, assim, você tenha mais êxito na hora de você cantar, entendeu? Para que você alcance o seu ápice. É isso aí. Sim. Eu vi que você falou que tem o ouvido também absoluto, né? O ouvido absoluto é aquele que pega, a pessoa desafinou lá no Japão e tá pegando aqui. Um rapaz lá, ele é músico também, deu aula e tudo mais, e ele chegou a falar que eu era barítono. Só que a Samara, né, falou que eu não sou barítono. Sendo que... Eu confiaria mais na Samara. Não, aí, entendeu? Aí eu falei, então tá, então eu vou tirar uma opinião de outra pessoa pra ver. Então, Aí, manda fale. Aí, Canta cara. aí. Canta aí. Não, Agora canta. não, vai dar pressão, Não, mano. Não vou canta. conseguir, não. Não é Fiquei pressão não, nervoso, mano. Ficou tremi. nervoso? Suei, é sério. Fica um suado, né? Tô como suado. Calma. Fica assim, ó. Ele tá nervoso. Mas deixa eu já, não vai falar mal se tiver ruim, não. Ele vai falar, só vai falar tua voz só, mano. Continua aí, Douglas. Eu ia cantar, mas eu não vou cantar porque você não cantou. Eu ia se não cantar cantar, eu 3 canto. palavrinhas são aqui, mas... Lembrando que, assim, cada pessoa ela tem uma classificação vocal. Por exemplo, você falou que barítono, e um fala que é tenor, não é isso? Isso. E aquela Samara fala que você é tenor. Então, existem duas coisas que são distintas, que é a sua extensão vocal e a sua tessitura vocal. Qual é a diferença entre essas duas coisas? A sua extensão vocal
é onde você consegue alcançar tanto lá em cima, né? Tipo um... Até um... Mas não precisamente de forma, por exemplo, confortável para você. Então, por exemplo, você pode fazer um... Mas você não está confortável. Você pode fazer um... Mas você não está confortável. Mas isso é a tua extensão, é onde a tua voz chega em todos os extremos. Mas a tua tessitura é onde você consegue, tanto do grave quanto pro agudo, da sua forma mais confortável possível. Então, através daí, entendi. a gente identifica se uma pessoa é baixo, se uma pessoa é barítono, se uma pessoa é tenor. Entendeu? Entendi. Sim, entendi. Viu? Explicação profissional é outra coisa, né, É cara? diferente, velho. Tessitura, gravou esse nome aí? Gravei. Você Tessitura. gravou, bro? Não, gravei. Ficando aí, Tessitura mano. é um nome difícil. É grego, né? É grego, é grego, é grego. Vamos abrir de primeira tessitura, categoria. Mas lá, assim, por exemplo, para entrar na equipe de louvor lá, teve assim, por exemplo, uma audição, você ou já chegaram lá e falaram, esse aqui é a equipe de louvor, o seu 60 tá aqui, ou teve, o pessoal passou por uma audição lá pra... Ó, Porque tem igreja que tem isso, né? Tem audição lá É. pra pessoa poder... Isso é uma pergunta boa. Né? sim, nós passamos por uma audição, sim. A gente teve uma audição num sábado à tarde e a gente chegou, fizemos uma audição como se fosse uma equipe de louvor, né? Para ser um pouquinho mais rápido, né? Então eu estava olhei a característica de cada um, ouvi bateria, teclado, baixo e tal, e foram sendo selecionadas as pessoas. Teve gente que não foi selecionada e teve gente que foi. Então, ao longo do tempo, né, foi sendo acrescentado, né, ao grupo de louvor essas pessoas. Sim. E assim, você pode até perguntar de repente, é necessário audição em equipe de louvor? Pergunta. Eu acho que é. Sim, é necessário sim. Porque tudo o que é feito para Deus, nós temos que fazer com excelência. E assim, vamos lá. Existem pessoas que falam assim, caramba, eu quero cantar, eu quero muito cantar, quero muito cantar. Ah, mas eu quero cantar, eu preciso cantar. Por exemplo, eu não tenho tanto dom para consolidar pessoas, mas existem pessoas que têm esse dom para consolidar pessoas. Por exemplo, eu não tenho um dom para fazer, vamos para o mundo secular, digamos assim, para fazer um stand-up. Eu não tenho um dom para ficar 1 hora entretendo pessoas num stand-up. Eu não tenho esse dom, mas eu tenho o dom de cantar. Deus me deu esse dom, então eu tenho que me deter naquele dom. Às vezes a pessoa que quer cantar, eu quero muito cantar, quero cantar. Mas a pessoa, mas fez audição e me tirou e tal. Na verdade, a gente não está sendo preconceituoso, ou então a gente não está fazendo distinção e tal. Não, é porque cada área da igreja tem pessoas que trabalham com excelência. O obreiro ele tem que ser rápido, o obreiro ele tem que ser, por exemplo, tem que ser proativo, né? Entregar os envelopes rápido, Sim. para que a máquina da igreja funcione, Sim. a máquina do corpo de Cristo funcione. Você imagina se o meu dedo não trabalha, meu dedo não consegue pegar esse copo aqui. Já era. Meu corpo está em falha. Então, por exemplo, uma pessoa que ela quer cantar, quero cantar, mas não consegue cantar, você pode ser muito mais útil em uma outra área. Sim. E eu vou falar uma coisa. Altar não tem a ver com salvação. É verdade. Não tem a ver com salvação. Às vezes a pessoa acha assim, poxa, eu quero estar no altar. Mas às vezes a pessoa não vai ser nem salva. Porque a conduta dela não diz nada em respeito com aquilo que ela está dizendo no altar. Entende? Às vezes o porteiro, às vezes a pessoa que limpa o banheiro, ela está muito mais em dia com Deus do que a pessoa que está lá em cima. Então, é o que a Bíblia diz, procura apresentar-te como obreiro aprovado, lá em 1 ou 2 Timóteo, não me lembro, né? Procura te apresentar como obreiro aprovado, como que não tem de se envergonhar. Então, existem pessoas que não querem serviço, mas querem ser visto. Uau. Isso aí é bom. Além de ser cantor, é pregador. Isso aí é bom. Muito bom. Existem pessoas que querem só ser vistas, né? Porque o meu ministério vai ser projetado, pessoa A, pessoa B vai me ver. Nossa. Isso não é legal. Às vezes, sabe, um grande exemplo disso aí é Davi. Davi trabalhava com excelência, como é que se fala? Apacentando as ovelhas do pai dele, né? Por trás das malhadas, trabalhava com excelência.
Não é porque ele não estava em evidência que ele não deixava de fazer, que ele deixava de fazer um serviço proativo, um serviço exemplar nas ovelhas do pai dele. Isso é assim como nós. Se eu tiver de limpar o banheiro, eu tenho que apresentar um serviço excelente para o meu pai que está no céu, sabe? Sim. Então, nem sempre uma pessoa que, eu quero cantar no louvor. Não, se você for, às vezes, se você for um ótimo limpador de banheiro, se você for um ótimo obreiro, se você guardar o carro no estacionamento muito bem, se você for um ótimo recepcionista, se você for um ótimo na cantina, ou em outras áreas, se você for um ótimo, vamos lá, professor de criança, né, o tio da escolinha, às vezes você vai ter muito mais crédito com o céu porque você vai fazer com excelência aquilo. Então, existem muitas áreas na igreja que precisam ser trabalhadas. Sim, sim. E tem pessoa que, como fala, quer cantar, mas não canta nada. Irmão, tu não canta, irmão. Irmão quer cantar. Igual eu sou cantar, meu amigo. Já era. Você dá umas arranhadas lá no Já. da Não, indo da harpa a gente arranha, porque indo da harpa é que a gente decora, aí vai botando certinho assim no sabe? ritmo. Aí, porque até parabéns pra você, eu desafio, velho. Não canto pra não atrapalhar a festa da pessoa. Rapaz, sabe o que Tô te falando. Geralmente quem fala assim é porque canta. Nada, não canto nada, não. Quem canta. Mas o que é mais importante? Tipo assim, tem gente que canta muito, mas não tem nenhuma vida com Deus. E tem gente que tem muita vida com Deus, mas também não canta nada. Tipo assim, o que fazer pra essas pessoas, sabe? Tipo, entrar no ministério, cantar no grupo, essas coisas. Bem, o que é mais importante é você ter vida com Deus. Existem pessoas que elas querem fazer de tudo para serem vistas, de tudo. E, se puder, vende até a mãe para serem vistos, sabe? Na verdade, o que mais importa é a nossa conduta espiritual, a nossa inteligência espiritual. É aquilo que a gente é dia a dia com Deus. Igreja é um lugar muito propício para a gente fazer uma cara de santo, sabe? Fazer uma cara de santo, aleluia, todo mundo lá e tal. Mas às vezes a pessoa está na igreja e às vezes responde o pai e a mãe, às vezes é uma péssima pessoa, às vezes dá com a porta na cara das pessoas, às vezes não é um bom aluno na escola, não é assim, não estou falando de notas ruins, porque notas ruins a gente, estou dizendo, a pessoa às vezes desrespeita, né, o professor, as autoridades. Então assim, eu prefiro uma pessoa que não tem nenhum ministério, mas ela tem uma vida com Deus. Na verdade, a vida com Deus não é dentro da igreja. Porque dentro da igreja é o nosso quartel-general. Você imagina a guerra, o soldado. A guerra dentro do quartel-general. A guerra não é feita dentro do quartel-general, a guerra é feita fora do quartel-general. Então, assim, eu parto do princípio de que o quartel-general nos prepara para a guerra lá fora. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí às vezes a pessoa pensa, não, eu quero pregar, eu quero ir para as nações, e tal, mas se você não faz a diferença nem na sua vizinhança, se você não faz diferença no seu local de trabalho, se você não faz diferença na sua igreja, se você não... Eu acho o seguinte, se a pessoa ela começa a dar problema dentro da igreja, é porque a vida dela tá toda bichada, sabe? Se ela começa a dar problema dentro da igreja, é porque de jeito nenhum ela tem vida com Deus. Então assim, não sou eu que vou medir, obviamente, a vida da pessoa com Deus. Não sou eu que meço, não é o meu pastor que vai medir. Inclusive, um abraço para o pastor Diego Cunha, um abraço para você. Excelente pregador, você tem que trazer ele aqui. Sim. Vamos ver se ele vem. Se ele vier, Pastor Diego Cunha. Diego Cunha, queremos você aqui. Opa! Então, o que conta realmente é como eu ajo com o meu irmão, como eu ajo com a minha família, não como eu ajo dentro da igreja. Igreja é um lugar muito fácil. É importante da porta para fora. Sim. Porque o meu colega de uma igreja, que a equipe de louvor dele lá é rígida, né? Tipo assim, se o cara não for no culto de ensino, ele não canta. Ele não vai cantar no culto de domingo, né? Porque não foi no culto de ensino da palavra de Deus, então domingo também tu não canta, irmão. Não foi na EBD, tu não vai cantar então também no domingo. Tem que estar ali para assistir a palavra. Tem
tem essa cultura, assim, lá também? Essa rigidez, assim? Então, com relação às igrejas, cada igreja É, tem a sua liturgia, cada sim, igreja sim. tem os seus usos e costumes. Então, assim, eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas na igreja, lá na nossa igreja, a gente precisa estar na Santa Ceia, precisamos estar na Santa Ceia para subirmos ao altar, precisamos, né, ter uma vida, né, em concernência, né, Sim, ao que a gente canta no altar, precisamos ser dizimistas e ofertantes liberais. É uma coisa que a gente precisa também, porque imagina a gente estar no altar proclamando bênçãos, proclamando vitória. e às vezes até, tipo, então, às vezes vai até daquilo, né? Por exemplo, tem muita gente, então já que hoje não é meu dia, então eu não vou no culto. Hoje não é meu dia de cantar, então hoje pra mim eu não vou no culto. Então, mesmo Exatamente. E sendo... cadê o dia de se alimentar, né? É. Onde está o se alimentar, né? Realmente. Então, assim, a gente precisa realmente ter um dia de ser alimentado. Então, isso, assim, em todas as reuniões, né? O que acontece? Na nossa igreja tem algumas ceias, algumas santas ceias. Primeiro domingo de manhã e à noite é a transmissão online, onde o nosso pastor, ele dá a Santa Ceia, né? Ele fala as diretrizes para todas as ADVECs, tanto do Brasil, quanto de Portugal, quanto de Boston, dos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo, todos estão vendo as diretrizes. Então, todos os levitas, todos os obreiros, todos aqueles trabalhadores, cooperadores, têm que estar, mesmo que seja na sua igreja, assistindo a transmissão ao vivo. Então, assim, é algo que é primordial no nosso ministério para que a gente, Legal. né? Nós temos 4 pilares, né, na DAVEC: unidade, visão, autoridade e palavra. Então, a gente precisa seguir, né, esses 4 pilares. Benção de Deus. Fala aí, Lucas. Pode falar, Verão. Tá tranquilo? Tá tranquilo, mano? Não, deu uma lapada ali, desnorteada aqui. Deu, já veio forte, veio forte. Foi forte. E já, assim, seguinte, pensa assim em fazer, por exemplo, você falou mais lá pra frente, eu penso em gravar mais lá pra frente, mas pensa assim em fazer parcerias, assim, por exemplo, gravar com alguém, né? Ou só fazer o trabalho sozinho mesmo já. Não, penso sim, penso em fazer parceria com pessoas. Eu acho que ninguém consegue nada sozinho. Eu preciso do Douglas, assim como eu preciso do Lucas, assim como eu preciso do Daniel. Então, assim, a gente precisa saber a importância da cooperação, né? Sim. A importância da cooperação. E assim, e é muito legal também que a gente coloca, né? Às vezes, vamos supor, algumas pessoas gostam de mim e algumas pessoas gostam do cantor tal. Ah, sim. Vai juntar os dois Vai juntar os públicos. dois públicos. Isso é algo muito legal. E assim, vai também explorar nuances diferentes, porque às vezes uma dupla é diferente. Sim. Né? Por exemplo, vamos supor, eu e vou sonhar alto aqui. Fernandinho. Ah, sim. Imagina, eu e Fernandinho cantando juntos. Meu Deus do céu, já pensou essa parceria? Jesus amado, olha. Fernandinho hoje é um dos cantores que eu mais me espelho, sabe? É um cantor que demonstra, sabe, ser uma pessoa muito correta com Deus, um cantor de família, uma pessoa que tem as suas posições, que não, desculpa a expressão, que não arrega, Sim. sabe? Na hora do confronto, ele fala, ó, Deus é isso, o evangelho é isso, você tem que seguir dessa forma, de outra forma. Então, voltando, né, às parcerias, eu penso sim em fazer parcerias. É algo assim que são vertentes diferentes, né? Vertentes diferentes é que a gente nunca pode dizer nunca, né? Nunca pode dizer nunca, quanto mais nesse âmbito musical, né? São formas diferentes, né, de explorar, né, a música, né, em si, no gospel. Sim. Legal. É isso aí. Fala aí. Israel, você é de sair pra cantar, agenda, ou você é mais local mesmo? Bem, eu prezo muito, obviamente, pela minha igreja local. Pelo menos 2 vezes na semana eu estou na minha igreja, né? 2 vezes na semana. Tem gente que está 1 vez por ano. 1 vez por ano na sua igreja. Fala dele. Eu prezo estar pelo menos 2 vezes na semana na minha igreja, porque eu preciso ser alimentado. Preciso ser alimentado. Precisa ouvir a palavra pastoral, né? A palavra do seu pastor ali. Exatamente, porque eu sou ovelha. Sim. Eu sou ovelha. Eu não sou nada além de uma ovelha. É verdade. Mas eu também saio.
Às vezes, quando eu preciso faltar, eu falo, pastor, ó, vou ir para tal lugar, tal lugar, tal lugar. Recentemente eu tive lá na DEVEC de Alphaville, lá em São Paulo, foi semana passada. Foi bênção, foi até num domingo. Falei com o pastor e tal, ele aceitou numa boa. Então a gente sai também para cantar, para louvar, para levar o evangelho por aí, sem nenhum problema. Sim. Eu vi um vídeo seu lá que tu foi lá na DCEP, né? Pastor Eliseu Viana lá A também, né? A DCEP. DCEP. Pastor Eliseu Viana é benção. Foi bênção demais aquele dia. verdade. Ele foi eu lá ia na falar DCEP, até é. disso sobre. Foi Acho que uma no mesmo mini dia, vigília. foi uma mini vigília, acho que até o Thales Lima tava lá também, né? Tava. Já viu? Já não vai só no worship não, da vigília também, cara. Boa, dessa daqui, vamos do entrar nesse Corinthians. assunto aí. É do Corinthians. Ele é o Rufino também, Ele é o parceiro. Rufino. Aleluia. 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 Mas, e já, a gente vai entrar nesse assunto aí agora aqui, né? Do worship aí, né? Pentecostal também, tu gosta também, né? Tu canta também. Gosto também, gosto. Sim. Gosto. Lauriette, Gosto. Shirley Carvalhais. Eu não canto tanto esse estilo, mas eu também gosto. Eu Sim. também canto. Eu acho que o que acontece? Às vezes eu canto músicas que eu não tô tão acostumado a ouvir pro bem do povo, digamos assim. Às vezes a igreja gosta. Às vezes o culto é característico para isso, o Sim. culto da vitória. Às vezes é um culto mais pentecostal. Sim. Então eu canto isso. Então eu não penso só em mim, sabe? Não penso só em mim, eu penso na igreja. Sim. A igreja levantando as mãos, a igreja adorando. Porque o ministro de louvor, a função do ministro de louvor é levar A igreja igreja é à adoração. adoração. Exatamente. Então eu não penso. Se eu pensar na música só que eu ouço diariamente, eu vou ser um egoísta. Eu vou estar só ouvindo o que eu quero, vou estar fazendo da forma que eu quero. E reino de Deus nem sempre, né, eu faço da forma que eu quero, né? Mas com relação ao, como é que é? Com relação ao worship, com relação Worship. Você prefere mais o worship, né? Sim, eu prefiro mais o worship, mas o que acontece? Existe o worship mal tocado e existe o worship bem tocado. Sim. Às vezes existe um worship que é extremamente alto e barulhento. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, hoje eu tenho 31 anos, mas eu tenho uma cabeça de 60, digamos assim, porque eu não gosto de barulho, muito barulho, muito barulho. Não sou muito barulhento, sou mais uma pessoa tranquila, assim, de boa, ministro mais tranquilo e tal, porque eu parto do princípio de que nós temos que adorar a Deus com o nosso culto racional, não com a emoção. Sim. Obviamente que às vezes a gente se emociona na presença de Deus, chora na presença de Deus, várias vezes isso acontece comigo, só que a gente, eu não estou falando que é a visão da igreja, eu não estou falando que é uma regra, não, estou falando eu, Israel. Eu gosto de uma parada mais tranquila, uma parada mais clean, uma parada mais quadrada, digamos assim, não tão alta assim, mas é uma preferência minha, é uma preferência minha, eu sou uma pessoa diferente, assim como você que está em casa pode gostar de pentecostal e tá tudo bem. Só uma preferência mesmo. E o bom do gospel, que o gospel agora tem isso. Tem o gospel e tem os ritmos dentro do gospel. Tem lá o forró para quem gosta, tem lá o worship, tem o pentecostal, tudo isso dentro do gospel ali, né? Eu vi uma vez a Fernanda Bruna, até ela falando da entrevista, que perguntaram para ela sobre o que é música secular. Ela falando, não, que na verdade a música secular é a nossa, né? Que ela que veio de fora pra cá. Uhum. Que secular significa isso, vir de fora pra cá, né? Ela até falou que a primeira música foi cantada foi aquela Aleluia. Foi cantada por um inglês, ela falou lá e tudo. Aí eu falei, pô, interessante. Aí ela falou sobre isso que ele falou. Né? Tem várias vertentes, cada um ouve aquilo que gosta, canta aquilo que gosta, e a gente que canta tem que se adequar, às vezes, ao ambiente ali, o culto, como é que tá girando. Às vezes uma vigília, eu não vou cantar uma música muito parada, senão vai todo mundo dormir, certo? Isso na vigília, todo mundo dormir. Mas é isso aí, esses gostos aí musicais. Todo mundo gosta. Você prefere o quê? Pentecostal ou worship? Até do worship, né? Pô, velho, deixa eu falar, uma luta complicada, mas pentecostal, velho. Pentecostal, mano? Tá da Lauriette? Da As Lauriette, músicas antigas são sinistras, eu Tá da gosto muito da Lauriette? música antiga. Mas eu sei! Isso aí, isso aí. Jesus! Te amo, isso aí. É muito boa. Então, Israel, teve uma época, né, hoje em dia tá mais tranquila, mas teve uma época que tava uma rivalidade muito grande, né, que se levantou, que o worship chegou, parede preta, errado, não sei o quê, as músicas chamando Deus de você, Jesus de você e tal. Entrou nessa polêmica. O que você acha a respeito disso tudo que aconteceu? Eu acredito que Deus, ele age de formas diferentes.
para tipos de povos diferentes. A palavra diz que Deus tem a multiforme graça de Deus. Então, por exemplo, existe a Igreja da Parede Preta, existe a igreja, a Congregação Cristã do Brasil, assim como existe a Deus e Amor, assim como existe a Bola de Neve, que é a igreja da galera dos surfistas que usam brinco e tal. Eu acho que cada tipo de povo é alcançado por um determinado tipo de igreja. Então, assim, obviamente que toda briga é ruim, né? Às vezes as pessoas polemizam as coisas assim erradamente, as pessoas banalizam, sabe, as coisas, tudo é briga. A internet, na verdade, vou te falar uma coisa. A internet deu voz a pessoas que não estavam preparadas a ter voz. Não estavam. Meu pai costuma dizer que a internet é um papel em branco. Você escreve o que você quiser, mas não necessariamente você está certo ou você está errado. Entendeu? Então, assim, às vezes o influencer, vamos dizer, às vezes o influencer, às vezes uma pessoa que está cantando, ela não tem raízes, mas ela é uma influencer, é uma pessoa de muita influência nas redes sociais. E às vezes a pessoa ela é medida pela influência que ela tem nas redes sociais. Ela é medida por isso. Ela não é medida pela vida que ela tem com Deus, pela forma que ela trata as pessoas, né? Então essa superficialidade tem crescido cada vez mais. Eu vou dizer assim, vou ser sincero. Era uma pessoa que eu não largava o meu celular. Não largava o meu celular. Vivia com o meu celular na mão o tempo inteiro. Quando eu percebi que redes sociais de forma exacerbada é prejudicial para a minha vida, eu comecei a largar. Comecei a deixar de fora. Hoje eu uso meu celular no máximo 1 hora por dia. No máximo 1 hora por dia. Deixo de lado, fico com a minha família assistindo e tal. E voltando para a parada, né, do worship, essa briga, assim, eu não vejo de uma forma boa. Porque a Bíblia diz que o reino dividido ele não subsiste. É verdade. Nós somos do mesmo reino. Por que não a gente fazer uma sociedade, digamos assim, com a Bola de Neve? Por que não a gente se juntar com a Batista? Por que não a gente se juntar com a Deus e Amor? Nós servimos ao mesmo Deus. Às vezes, eu vou ser sincero aqui, eu lido com pessoas que não concordam pelo fato de eu estar na igreja onde eu estou. Mas eu sirvo o mesmo Deus que a pessoa. Eu prego o mesmo Deus, só que só pelo fato do evangelho ser pregado de uma forma um pouco diferente, por diferentes vertentes. Uma coisa que eu aconselho a cada um da sua própria igreja a fazer é a seguinte: ser como os bereanos, né? Como Paulo dizia, né? Naquela época, né? Lá nas cartas, né? O que os bereanos faziam? Quando era pregada a palavra e tal, eles iam na Bíblia conferir se estava tudo certo, se estava tudo errado, sabe? Então, assim, que sejamos como os bereanos. Se aquilo que está pregado você não concorda, vai na Bíblia e vê se é aquilo que está escrito mesmo. E é isso. Não concordo com essa briga. Nós devemos, eu acho que nós, de todas as igrejas, devemos nos unir. Com certeza. Existe também uma coisa também que é muito interessante. Interessante não, na verdade, que é muito ruim, que tem acontecido hoje em dia. Às vezes, tem uma igreja na frente da outra e o pastor não fala com o pastor da frente. Não fala. E assim, eu não quero, me perdoe, eu não quero falar mal de pastor. Não quero falar mal de autoridade. Não é o meu intuito aqui. Mas da pessoa em si. Como a gente quer angariar pessoas para o reino de Deus, se a gente está brigando com o nosso vizinho, com o nosso amigo da frente? Eu acho que quanto mais igreja, melhor, sabe? Sim. Pode ser a igreja do reteté, pode ser a igreja do worship, pode ser coladas lado a lado. Esse tipo de igreja vai ganhar um determinado tipo de pessoas, aquilo que eu falei da multiforme graça. Então a gente não pode ficar brigando, parado e brigando, esperando as coisas acontecerem. Temos que fazer a nossa parte e a gente se unir e saber que cada igreja, cada denominação faz a sua parte, cada denominação tem o seu papel no reino de Deus.
E outra coisa, né? Quando tocar a trombeta, não vai subir a Assembleia Batista. Lá em cima é um povo só, irmão. Vai subir, quem tá preparado para subir, vai subir. Não tem isso de lá no céu vai ter um lugar aqui, ó, só fica os assembleanos. Aí os de Batista vai pra direita. Não, não. Todo mundo, a pessoa que gosta do worship fica aqui. Não, não. Todo mundo lá no mesmo céu, a mesma morada celestial, o mesmo Deus. Quem gosta do Lula vai pra esquerda. Isso aí, isso aí. Tem uma tendência. Brincadeira. Brincadeira. Todo mundo que gosta do Lula aí, brincadeira, tá bom? Vamos orar por vocês, mas brincadeira. Mas isso aí que você falou, essa rivalidade, igual você falou de pessoas que estão... Tem muita gente aí que liga muito pra rede social, né? De seguidores, né? Igual aquela passagem lá do filho da viúva de Naim, diz o texto lá que atrás dela, aquele velório, vinha também uma multidão de pessoas seguindo o velório e seguindo o morto. E Jesus entrando na cidade também com seus discípulos e uma multidão. Aí tem gente que está seguindo a pessoa pensando que ela está viva, mas está morta. Tem um monte de gente aqui, tem um monte de seguidor aí, mas o cara tá morto, entendeu? O filho da Bíblia também tinha um monte de seguidor atrás dele lá, e ele estava morto, entendeu? Tem muita gente que está seguindo pessoas achando que está viva e a pessoa está morta. E, na verdade, está cheio de acesso na rede social, mas é uma pessoa que está morta, não tem nada de Deus para oferecer. Excelente colocação. E Entendeu? um conselho. Cuidado com quem... Não, cuidado com quem você segue. Essa Sim. pessoa pode ser cega Sim, espiritualmente. Pode estar te levando para o abismo. é verdade. Então, Você falou um negócio sinistro aí, porque tem gente que segue Anitta, Sim, crente. sim. Evangélico. Crente. Crente. E aí, Israel? Crente, velho. não concordo. Não concordo. Ah, mas é para evangelizar. Para cima de não. Moá. Não. Aí entra na mensagem que o pastor Eliseu Rodrigues fala, né? A gente não viu lá, quando José estava no Egito, a gente não viu José fazendo as coisas do Egito para evangelizar o Egito. Não, José não precisou fazer nada. Exatamente. Daniel também Daniel é um na exemplo. Babilônia não precisou comer do manjar do rei para poder evangelizar a Babilônia. O cara foi encaixado numa outra cultura, né? Mudaram o nome do diferente. cara e o cara foi preservado. Cara, Daniel, Aí, somos nós, cara. isso aí é sinistro. Cara, você viu aquele show da Madonna, aquela pouca vergonha, o show da Madonna? Cara, e todo mundo aplaudindo. Cara, eu vi crente indo pra aquele show lá, cara. Crente indo pro show da Madonna. Como é que pode, cara? Aquela sem vergonhice. E o show da Madonna abriu portais no mundo espiritual muito, assim, fortes, sabe? Só que às vezes a pessoa ela não tá nem aí pro mundo espiritual, sabe? Ela tá aí Ela acha pro que não é visível. real. Ela acha que o mundo espiritual não é real. E é Exatamente. mais real do que esse mundo aqui. Exatamente, muito mais real. Porque a nossa vida, perante a vida eterna, é desse tamanho aqui. A vida eterna é muito maior do que isso. E as Verdade. pessoas não levam em consideração isso. Mas isso é coisa para outra pregação. É outra. Vai lá, Lucas. Posso fazer? Pode fazer, fica Já tranquilo. falando de pregação, você já chegou a pregar lá na Advec, na sua igreja que você tá, ou em outros Tem lugares pregador mesmo? bom lá mesmo também. Porque né? lá o Pregar seu lá, pastor em si, né? Meu Deus do céu. Ele é sinistro. Sinistro. Ele é sinistro. Meu Deus. Então, conheço alguns pregadores que são de lá. E o rapaz de lá, de Então, Beck, o André é Fernandes é de lá sinistro. também, né? Bruno Fernandes? André Fernandes. Bruno Fernandes, Bruno pastor Bruno Fernandes, Benção ele é também. pastor titular lá da DVEC do Recreio. Benção também. Abraço, Demais pastor Bruno. também. Pessoal, então, é sinistro. O pessoal, sabe, tem esse dom, esses talentos, né? Como cantar, como pregar. E o pastor, presidente geral deles, né? Silas O pastor Malafaia. Silas Malafaia, Meu Deus do então- céu, mas... Sem Pô, comentários, é né, outra, cara? né? Sem falar. Aquilo ali, ué, Dispensa comentários. pastor é... Você já chegou a ministrar? E você já chegou como foi? Eu vou te falar que eu ainda não preguei na DVEC. Nunca preguei na minha igreja ainda. Mas o pastor já te cantou assim, ó, você pode pregar assim já. deu aquela- Sim. Sim. Ele já falou assim, ó. Abre teu olho aí. Ele sempre me chama assim, ô Rael. Exatamente assim que ele fala. Ô Rael, olha só. Prepara aí, porque prepara umas palavras aí que eu vou te botar um dia aí. Então, estamos aguardando aí. Estamos aguardando. Isso faz parte também do processo de ser moldado também, sabe? Então, Sim. a gente está se preparando. E assim, nós somos uma igreja que temos muitos pregadores, Benção. abençoados, temos aprendido. Deus age de forma diferente através de cada um.
Às vezes a gente ouve, por exemplo, o pastor Miguel Ângelo, o próprio pastor Diego Cunha, pastor Antônio Orestes, pastor Elson de Meu Assis, Deus do céu, só só a creme de la top. creme, pastor Vicente Sabatino, Ó, e assim, que são pastores que mostram a Bíblia de uma forma diferente, sabe? Cada um. Eu só disse poucos exemplos, né? Assim, existem também outros pastores lá pastor Rafael Xavier, que é um pastor também amigo incrível também, que prega muito também lá da Evec de Cosmos. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu ainda nem comecei a engatinhar ainda na pregação ainda, sabe? Mas eu creio que pregação, Deus usa a gente conforme o nosso jeito de ser. Existe uma pessoa que, assim, que eu vejo pra caramba, assisto sempre, que é o pastor Lucinho. sim. O pastor Lucinho, ele tem um jeito doido dele, cara. É dele, Jeito é dele, doido. é É dele. dele. Mas o cara é usado pra caramba, sabe? Usado pra caramba por Deus pra salvar pessoas. Então, assim, eu creio que Deus usa cada um de uma forma e quem sabe em breve vocês não ouçam uma pregação minha por aí. Quem sabe? Isso aí, quem sabe. Quando for, avisa pra gente poder ir lá ver. Com certeza. Pra gente poder ir lá. Não é pra julgar, não. Não, a gente não jogou mensagem, não. O Luca, a gente não é jogador de mensagem. Tem gente que vai pra julgar a mensagem, ver. Irmão, errou naquele ponto ali. Só depois que passa. Depois que passa, na hora a gente fala. Depois, né, Daniel? Cadê o Danielzinho, né? Depois a gente coloca a mão aqui e descobre. Piada interna. E Depois eu vou te depois explicar. você vai lá Mas é isso aí. Jael, vamos lá. Para chamar você para poder ministrar na igreja. Eu costumo brincar com meus amigos que cantam e pregam. Né? Vai em culto infantil, consagração. Boda, se fizer na igreja também, você vai lá cantar, sem problema nenhum. Vigília, né? Aniversário do pastor, se estiver comemorando lá, chama também o Israel. Né? Aonde te encontra para poder te levar lá na igreja? Então, vamos lá. Deixa eu até pegar meu celular aqui, que eu esqueci. Da rede social, o tudo. telefone. Então, para você me chamar para louvar na sua igreja, você pode ir tanto no meu Instagram, que é o Israel, @IsraelFraser, mas escreve Israel Fraser. Fraser. Só isso, @IsraelFraser. Você vai lá na DM lá, você vai e fala lá, fala com a galera da assessoria também, ou pode falar comigo também. Ou então você pode ir no telefone 21 99618 7501. 21 99618 7501. Vai ser um prazer estar onde for para levar o evangelho. E leve o Jael aí, porque eu tô falando que é um menino sério, tem pastor, não é, né? Ando por aí, 30 dias de agenda, não vai no congrega, não vai na igreja, né? Não assiste um culto lá na igreja. Não, tem pastor, tá lá na igreja dele, servindo a Deus lá. Então chame, leve alguém sério aí na sua igreja, poder ministrar a palavra de Deus aí, poder ministrar o louvor também. Se precisar pregar, ele prega também. Né? Abre as porteiras chamando ele para pregar aí. Botando a Ele resposta vai, aqui. ele vai e leva a palavra aí também, tá bom? Vai lá, Lucas, tem alguma coisa pra falar? Israel, uma pergunta que eu era pra ter feito antes, eu esqueci de fazer. O teu melhor momento na sua carreira como cantor? Meu melhor momento na carreira como cantor foi vencer o som gospel. Vencer o som gospel. Eu acho que foi algo assim que eu vou falar que eu não esperava, porque eu estava diante de muitas pessoas. E também acho que o pensamento da eliminação do primeiro veio, não veio também? Sim. Acho que falou, uma hora pode ser que eu... Foi um pensamento de superação, sabe? Sim. Um pensamento de superação. Então, assim, foi algo que eu falei assim, caramba, nossa, foi algo que foi um presente de Deus, sabe? Algo que a gente vinha há anos, digamos assim, né? Tinha desistido do concurso e tal, e Deus cumpriu, né, uma de suas promessas através desse concurso do Som Gospel. Então, sim. E para quem quiser, né, tá lá nas plataformas digitais, o single Tua Mão, em todas as plataformas digitais, tá também no YouTube da MK Music também. Sim. Tem sido um canal de Deus para muitas vidas. Sim. E os cultos lá da Advec, como é que a pessoa consegue ver na rede social? Assim, por exemplo, é de longe, mas eu quero ver o culto lá da Advec, lá da igreja do Israel. Qual é a rede social lá que acha lá?
@Advec Cosmos. Advec Cosmos. @Advec Cosmos. A gente ainda não tem transmissão de culto ainda, no culto no YouTube, Sim. mas você pode assistir os cultos da Advec da sede, enquanto a gente não tem. Isso, né? isso também. Pode assistir também. É bom que fica gravado, né? Fica Sim, tudo gravado, fica tudo e você gravado, vai lá é. e assiste e tal. Assiste. A Advec tem de sobra. Tem, cara. tem, de sobra, tem. tem muitas Advec por aí, você pode assistir. O que não falta é alimento. Sim, sim. E Isso é é uma, verdade. e é uma igreja que está com uma estrutura incrível, né? A Advec está de parabéns. Meu amigo, que estrutura. Cada Advec que é construída. Né? Eu fui levar meu pai quando ele estava no hospital externado lá no Getúlio Vargas. Passando assim, passava pelas Advec. Eu falei, cara, que estrutura o pastor Silas Malafaia tem feito nas Advec, cara. Que estrutura. Né? Se você vê que é um carinho enorme pela obra de Deus, pelo templo do Senhor, que ele não é assim, jogado de qualquer maneira, né? Uma igreja de qualquer maneira. Não, tem uma estrutura ali, toda feita em todas elas, né? Sim. Então, o campo da Advec tá de parabéns. Eu vi uma estrela de VEC com o muro, né? Cinza. É um padrão de vocês? Sim, sim. É um Padrão, padrão, É né? um padrão. Aquela ali identifica, é a Advec. É, eu Mesmo vi. não tinha- O Cinza. banner mesmo, é. A parede da frente preta Isso, É. isso. É a Advec, é a Advec. E o que acontece? O próprio pastor Silas, ele sempre fala que ele preza pela dignidade de culto, né? Sim. Para que a pessoa ela cultue da forma mais confortável possível, sabe? No seu ar-condicionado, na sua cadeira, um telão de LED de vez em quando e tal. E assim, o próprio pastor Silas também diz que a respeito da contextualização. O que é contextualização? É você ficar antenado quanto à tecnologia, quanto às demandas desse tempo atual. Não é errado você se modernizar, né? Não é errado. Então, assim, é errado a gente a gente pecar com a tecnologia. Por exemplo, o meu celular, se eu ver coisa errada no meu celular, eu estou pecando. Mas se eu evangelizar no meu celular, eu não estou pecando. Então, é só um exemplo prático disso aí. Então, o próprio pastor Silas, ele sempre diz, não importa aonde seja a igreja, pode ser um lugar menor possível. Vamos construir a ADVEC da mesma forma. Vai ser do mesmo padrão, o telão de LED com ar-condicionado, para que as pessoas tenham um lugar, as pessoas do bairro, elas tenham um lugar aonde ficar, um lugar onde cultuar, um lugar onde ter amigos, ter irmãos. Sim. É um lugar onde, né, elas vão ter, né, vontade de estar, né? Sim, sim. E eu vou por essa linha de raciocínio, né, que eu acho que quando você constrói uma igreja, você tem que pensar que você está construindo para o Senhor também, é a melhor coisa ali para o Senhor. Não só para as pessoas estarem ali para cultuar, mas o melhor para Deus. Então, quando você trata de qualquer maneira aquilo que você está fazendo para Deus, né, fica uma coisa que você não está dando valor àquilo que Deus te deu. Se Deus te deu condição de fazer o melhor, faça o melhor, né? Construa o melhor. Então, eu dou graças a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, que está construindo só a igreja top, né? Então, é padrão, então, um murinho cinza lá, padrão Advec. Padrão. Padrão Advec. Foi coincidência, não, padrão mesmo da Advec. E a Advec é um nome patenteado, né? O pastor Silas patenteou o nome Advec. Sim. Não é igual o Mundial do Poder de Deus, Universal, Graça, são nomes patenteados. Né? Não é igual, por exemplo, a Assembleia. A Assembleia você pode abrir uma igreja na sua casa e botar Assembleia de Deus, mas a Advec não, Mundial não, Universal não, da Graça não, que são nomes que são patenteados. Eu acho isso até bom porque dá aquela, como eu posso dizer, individualidade, ninguém generaliza. Né? Por exemplo, acontece um escândalo, Assembleia de Deus, olha, Assembleia sua lá? Não, irmão, né? Foi na minha igreja. Não, mas é a Assembleia. Sem contar com o respaldo, né? Não, o respaldo, sim. O respaldo. Sim. Isso é muito bom. Sim. Agora, quando você fala, não, é Advec, não, Advec é pastor Silas Malafaia, irmão. Advec é Advec. Não tem como falar Advec já. Não tem como falar Advec e não falar Silas Malafaia, não tem como falar Graça e não falar da R. Soares, não tem como falar Universal, a Bicho Macedo, Mundial, do Valdomiro, e assim vai, sucessivamente. Exatamente. Né? Mais alguma coisa, Lucas? Não, tô tranquilo. Tranquilo? Tranquilo? Shael, muito obrigado por ter participado do nosso Edificados Podcast, né? Você vai voltar aqui, sim, vai voltar. Com Vamos ver se certeza. traz na próxima vez, ele traz um instrumento de sopro aí pra poder tocar aí pra gente aí. Com certeza. Né? Vem com o irmãozão aí também, pra gente botar os dois aí pra conversar com a gente, tá bom? Muito obrigado mesmo pelo carinho, meu amigo.
Vão lá na rede social, ouça lá o single do Israel, tá bom? Que é bom demais, ouça lá. Ouça lá também da Josiane, tá participando também, né? Que você lançou ontem. Fala Lançou aí. ontem. Ontem, no caso, na terça-feira, né? Terça-feira, é. Vou Rasgar os Céus. A gente participou da composição junto com mais alguns amigos, o Thiago Fessel, a Isabela Lopes, o JP, o Jed Alves, a própria Josiane e a Bia Marques, né? Então foi assim, é um single muito lindo, Vou Rasgar os Céus, nesse novo tempo aí da Josiane. Eu acho assim que vai edificar muito a sua casa, a sua família. Passa lá, Vou Rasgar os Céus também, da Josiane. Israel, pode soltar um pouquinho dessa música aí, pra gente escutar? Pode. Pode? Pode soltar agora? Não, você cantando. Eu canto. Ainda bem que pode, que ele faz parte da composição, né? Se não então... tivesse. Enquanto a Josiane, vem se a Josiane vier aqui, né? Realizar assim, um sonho nosso de ter a Josiane aqui, né? Ela pode cantar também, mas você canta um pedacinho aí. Claro. Ouve, ó Deus, a minha oração, governo e poder estão em suas mãos. Ouve, ó Deus, a minha oração, eu vou rasgar os céus com minha adoração. É isso aí, gente. Já o Freire esteve aqui com a gente. Você quer também entrar na parceria aí com o Edificados? Procura a gente na rede social aí. Entra com a gente nessa parceria. E você quer gravar um podcast? Procura o Estúdio Edu Lima. Procura o Estúdio Edu Lima lá na rede social. Manda mensagem lá pro Edu, que o Edu vai marcar uma visita para você vir aqui. Você vai ver toda a estrutura e vai ver se você vai querer gravar seu podcast aí, que você vai querer gravar mesmo. Você vindo aqui ver a estrutura do Edu, tá bom? Tamo junto, até o próximo Edificados Podcast. Valeu, Lucas. Tamo juntão. Tamo junto. Valeu.